Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas que dizem. Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa pecou e não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja, e se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de imposto. Mateus 15. Então aqui fala sobre não jogar indiretas no púlpito das igrejas, não jogar indiretas nas sinagogas, nas congregações, na hora da palavra, porque o que está acontecendo hoje é que a maioria dos líderes, e eu fui em quase todas as congregações, eu conheço as religiões, eu conheço os ensinos de várias religiões, eu participei de quase todas as religiões, eu sei como funciona cada uma delas por debaixo dos bastidores e por fora. E o que mais fazem nas congregações hoje em dia é jogar indireta no púlpito para as pessoas. Quando não gostam de alguém, joga indireta lá do púlpito. Primeiramente, não tem nada contra aquela pessoa, é só o seu espírito que não bate com o dela. Ou seja, se aquela pessoa é cheia do Espírito Santo e entra numa congregação, logo ela não é aceita pelos líderes, porque eles não têm o Espírito Santo, eles têm o Espírito maligno. Então eles veem a luz brilhando quando entra na sinagoga, na congregação, e logo eles vêm atacar. Então eles vêm com indireta. Isso quando a pessoa não fez nada, mas ela ganha indireta desde a hora que entra nas denominações até sair. Então você que ganha indireta nas congregações, você não precisa ficar, saia. Saia e trate essa pessoa como um pagão, um cobrador de imposto. Porque se você foi maltratado, você foi caluniado dentro de uma congregação por uma pessoa que não teve testemunha contra você. Primeiro está dizendo aqui, você chama ela no particular. Então você não foi chamado no particular, às vezes você foi chamado, mas você não foi provado nada contra você. Foram só calúnias. Aqui está dizendo, leve uma ou duas pessoas para comprovar que realmente aquela pessoa pecou. Se ela não pecou, não teve testemunho, então você não pode ficar jogando indireta no púlpito da sinagoga para uma pessoa que não tem um pecado confirmado por testemunhas, um pecado que seja comprovado. Você não teve essas testemunhas, então você não tem que estar jogando indireta. Você não tem que estar acusando uma pessoa de uma coisa que não foi provada. Você não tem provas. Você só acusou, mas você não tem provas. Está dizendo aqui, você precisa levar ela no secreto para poder você levar mais duas testemunhas que prove o pecado dela contra você. Você não tem que jogar indireta para ninguém, culpado ou inocente. Você não precisa jogar indireta para ninguém em púlpito. Então, qualquer acusação precisa ser confirmada por duas testemunhas no mínimo. Se pecou. Agora, se a pessoa pecou e não ouviu ninguém, então trate ela como pagão, como cobrador de imposto. Mas se a pessoa não foi comprovada que ela pecou, ela não foi comprovada por duas testemunhas, não foi comprovado nenhum pecado dela, e mesmo assim você jogou indireta para ela, aí então vocês líderes é que tem que ser tratado como pagão. Porque eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Se eu entro numa congregação, eu fui maltratado, caluniado, me acusaram de coisas que não conseguiram provar, eu vou tratar vocês como a palavra diz. Ela diz que eu tenho que tratar vocês como um pagão, um cobrador de imposto. Então, para vocês que fazem as maldades com as ovelhas do Senhor dentro das congregações, vocês que caluniam as pessoas e não têm provas, ficam jogando indireta nos púlpitos, vocês têm que ser tratados como pagão. Vocês são pagão.
Assim disse Jesus: vocês são pagãos, vocês não tiveram testemunha, vocês não provaram o que disseram e vocês caluniaram, vocês denigriram a imagem de uma pessoa. Então vocês que estão fazendo isso, vocês são pagãos. Assim disse Jesus e assim diz o Senhor: vocês são pagãos. Então muito cuidado, você que denigre a imagem das pessoas e não tem testemunha, não tem prova contra elas. Isso dá processo. Isso dá condenação no reino espiritual. Caluniar uma pessoa sem provas é perigo tanto para a lei dos homens como para a lei do Senhor. É o perigo do pecado contra o seu irmão é ainda maior na lei de Deus do que na lei dos homens.